Cristo, amados de Deus. Vamos começar a partir deste vídeo falando sobre o tema anulando o sofisma de morar no céu. Este é um sofisma que precisa ser anulado. Ele tem grande significado no reino de Deus. Precisamos crer na verdade bíblica para que possamos entender claramente a importância, o significado, a abrangência do reino de Deus. E a palavra de Deus começa nos dizendo assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Não precisamos usar argumentos humanos. Basta ler a palavra, temos o Espírito que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito da verdade, o Espírito da palavra. O Espírito de Cristo é o Verbo encarnado. O Espírito de Cristo é o Espírito da verdade. Ele nos conduz a toda a verdade. E pela palavra, ele nos ajuda a anular todo sofisma, todo engano, toda apostasia, toda fortaleza estabelecida exatamente para confrontar e impedir o avanço do reino de Deus. Exatamente assim funciona. Vamos ver por partes os textos que são abordados para falar sobre morar no céu, que é o sofisma que nós queremos anular nesses dias que virão a seguir. Por exemplo, Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É interessante nós observarmos, eu falo isso logo de início, que Mateus é o único evangelista que se refere a reino dos céus. Uma referência clara à origem desse reino, de onde ele procede. É muito interessante nós vermos, por exemplo, você tem aí um celular que está nas suas mãos. Esse celular está no Brasil, mas ele é made in United States ou made in qualquer outro país. Ele é de lá, mas ele está aqui. O reino é dos céus, mas ele quer se estabelecer na terra. Por isso os outros evangelistas se referem a reino de Deus, a origem, de onde procede este evangelho do reino. O reino de Deus procede de Deus, não é um evangelho sofismável, não é um evangelho anátema, não é um evangelho que seja para enganar. É a verdade de Deus, é o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Sim, senhores, e assim nós vamos estabelecendo a compreensão. Muita gente se apega nesse texto para dizer: está próximo o reino dos céus. O reino é no céu. Não, é diferente. Presta bem atenção. Reino dos céus, origem. Reino nos céus, destino. É diferente. O texto não fala reino nos céus, fala reino dos céus, ou reino de Deus, conforme os outros evangelistas falam também. Querem ver, por exemplo, na oração de Jesus, nós derrubamos esse sofisma, quando a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está de onde falando venha o teu reino? Jesus está da terra, Mateus 6, início do ministério de Jesus na terra. Jesus está nos ensinando a orar
uma oração universal: venha o teu reino. Jesus não está nos ensinando a orar, vamos para o teu reino. Aí seria o reino que está estabelecido no céu. Mas não, venha, ele ainda nem está. Segundo a oração de Jesus, ele não está estabelecido e continua não estando estabelecido. Ele precisa ser. Por isso nós devemos continuar orando, venha o teu reino. E quando é que o reino de Deus estará estabelecido na terra? Quando a vontade do Senhor estiver sendo feita na terra, como é no céu. Um outro texto que eu gostaria de citar aqui, sobre um assunto muito interessante, é galardão no céu. Eu tenho um acontecimento muito interessante com relação a esse texto no decorrer da ministração, eu vou citar. Lucas capítulo 6, versículo 23 diz assim: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Eu estava ministrando o Evangelho do Reino de Deus numa igreja e, como sempre, essa ministração, esse seminário cria uma expectativa muito grande, uma ebulição no coração das pessoas que participam dele. E depois vai acalmando, porque a verdade vai sendo efetivada no coração. Mas tinha uma irmã que estava agitadíssima com essa questão do reino ser na terra. Aí, quando eu ia chegando um dia para a ministração, num dia à noite, ela vem com o livro na mão, a Divina Revelação do Céu. Olha aqui, pastor, olha aqui. Estava escrito esse texto bem na capa do livro. E ela, olha aqui, ó: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Eu falei: sim, irmã, então está escrito que é no céu, o nosso galardão está no céu. Sim, irmã, está escrito isso, não estou discutindo essa questão não. Mas abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha o que diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.